Boa noite, igreja! Só foi para você, viu? Eu estava me zoando no gourmet. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa saudação é alegria no meu coração, gente. Estar na casa do Senhor, com os meus irmãos, compartilhando a palavra do Eterno, é sempre, sempre motivo de alegria. E que em nome de Jesus a gente possa se conectar, ter um senso de presença elevado, sem distração. Você também, que está nos acompanhando no YouTube, sugiro que você tente, na medida do possível, calar as distrações, porque elas virão. Vem aqui no templo, imagine você que está aí no celular ou no YouTube, vai subir um pop-up, vai subir uma coisa, que em nome de Jesus você não seja roubado desse tempo precioso. O tema da palavra de hoje é palavras. O tema da palavra é palavras versus atitudes. De um lado, palavras, as nossas palavras e as nossas atitudes. E eu começo com a pergunta: o que é que vale mais, gente? Palavra ou atitude? Atitude ou palavra? Palavra ou atitude? Quem acha que é palavra? Quem acha que é atitude? Amém. O mix dos dois é o match perfeito, né? A palavra combinando com a atitude. Isso significa integridade, caráter, inteireza. O inverso disso, quando a palavra não bate com a atitude, hipocrisia, fake, mentira, qualquer outra coisa. E a gente vai debruçar nesses dois temas e depois a gente vai caminhar para que eles se tenham um momento de convergência, né? E a palavra que eu estou falando aqui, meus amados irmãos, não tem nada a ver com a palavra gramatical, sílabas, letras, não é sobre isso. A palavra aqui é sobre compromissos, promessas, intenções, eu acho, eu vou, eu me comprometo, eu obedeço. É esse tipo de palavra que a gente coloca na balança versus as atitudes, que é uma maneira de se comportar, de agir, de reagir. É uma disposição interna, é o sinônimo da ação. E como eu falei, quando bate palavra e atitude, coerência, integridade, caráter. Quando não bate, é tão somente hipocrisia. Nesse contexto, fico muito feliz sempre quando a gente vê o Espírito Santo se movendo e conectando as palavras, porque, na verdade, ele é o autor de todas, né? Isso é um sinal que ele é o autor de todas e só vai mudando o mensageiro, o carteiro e tudo. E eu quero fazer dois links com duas ministrações do último domingo. O pastor Caio pregou sobre arrependimento, que nada mais é de uma ação verídica, versus o remorso, que é algo que não é uma ação genuína. O pastor Paulinho pregou sobre um atributo de Deus que é a fidelidade. Que a fidelidade de Deus ela é comprovada pela palavra que ele disse e as atitudes deles e a ação dele, que está inteiramente ligada, perfeitamente ligada com essa palavra. E como o mundo, meus amados irmãos, tem respondido, tem refletido sobre o tema palavra. Vivemos, efetivamente, numa crise, numa esquizofrenia entre palavras e atitudes que não se conectam, que não têm senso. O que se fala de manhã não segura, não é nem de noite, né? Não segura meio-dia. E, diante disso, o até a morte, o separa, tem se tornado até o próximo divórcio, enquanto der certo para mim, enquanto for conveniente. Mas o até a morte o separa era uma palavra que tinha um grande valor. Você é minha prioridade, meu filho, mas na prática eu não tenho tempo para você. O eu te amo, mas na verdade ele quer dizer eu me amo e você se conecta enquanto estiver alinhado ao que eu quero, ao meu propósito, e quanto for melhor para mim. Porque esse eu te amo, ele não te diz eu te amo, ele diz eu me amo. Enquanto for conveniente, a gente está no mesmo barco. Essa
é a tônica do mundo. E fica cada vez mais claro quando a gente vê os escândalos. O escândalo nada mais é do que o ápice de quando a palavra não bate com a atitude. Aí é o ápice. Aí você pode ter escândalo financeiro, escândalo matrimonial, escândalo político, e só é escândalo porque não bate. Ninguém fica constrangido se alguém disser Pablo Escobar sonega imposto. Breaking news. Não. Porque ele era impiamente coerente. Mas o que às vezes chama escândalo é uma pessoa que pega de bom moço e cai na malha fina. Aí isso não bate com a prática. E como esse tema aterriza, meus amados irmãos, na igreja. E eu estou falando igreja institucional, não estou falando a noiva de Cristo. Estou falando o gospel. Porque dentro do gospel existe a igreja de Cristo. Mas como esse tema aterriza no gospel, estatísticas provam que já não existe mais grande diferença entre divórcios de cristãos e não cristãos. Compromisso, a falta de compromisso é praticamente o mesmo. O eu amo Jesus, muitas vezes é refletido, eu não tenho tempo, Senhor, para você. Eu te amo, Jesus. Jesus, beleza, vamos. Abra a agenda aí no último dia, na última semana, no último mês. Escândalos surgem cada vez com mais força dentro da igreja, como tão fora da igreja. Sites, perfis especializados em fofoca gospel. Nós estamos vivendo para ver essa realidade. E muitos cristãos, não sei se nominais ou não, seguem e vibram com a queda do próximo. Mas, muitas vezes, essa queda, meus amados irmãos, nos traz conforto. Porque quando um grande cai, ela muitas vezes coloca por debaixo do tapete a nossa impiedade. E a gente coloca na comparação. Se esse que é esse, se esse é o apóstolo, o bispo, o patriarca, o lendário, o cavaleiro, tanto nome que é criativo. Se esse aí está desse jeito, eu não tenho que me preocupar com nada, não. E muitas vezes a gente fica, a igreja institucional, que não é a noiva de Cristo, muitas vezes igual a abutre. Nesse sentido. Só, meus amados irmãos, que olhar por essa perspectiva é um caminho de mediocridade, porque a régua é Cristo. O padrão é Cristo. Não é uma competição de quem é menos, é mais, eu sou menos ruim, eu sou menos... Não. Ele nos mandou seguir o seu caminho e buscar o padrão, que é a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E entre palavras e atitudes, tem um pensamento que eu gosto muito de falar, quando o tema é hipocrisia, até um papagaio pode falar que ama Jesus, meus amados irmãos, com poucas lições. Mas isso não o tornará um discípulo de Cristo. Um papagaio pode sim falar que ama Jesus, mas isso não o tornará um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele é reconhecido pelas atitudes. Mas, Júnior, essa crise é nova. Esse mundo pós-moderno é que degringolou geral. Não. Eu acho que você pegar a carta de Tiago, o cerne dele é a angústia dele quando a teoria e a prática não batem. Eu fico imaginando o apóstolo chegando, ô, apóstolo Tiago, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele diz, me dá o fruto. Porque eu estou cansado de gente dizer que ama Jesus e na primeira revoada muda de lado, na primeira revoada foge, na primeira... Não, eu quero saber o fruto. Eu quero saber do fruto. Eu quero saber da obra. Ele não estava falando de salvação sobre obra. Não é sobre isso que ele estava falando. Ele estava falando como fruto, como uma consequência de uma vida transformada. E, meus amados irmãos, como os cristãos, tem cada palavra que envolve o nome do nosso mestre que é tão fácil de ser proferida, mas difícil de ser vivida. Bondade, misericórdia, piedade, domínio próprio, amor. Isso é
coisa mais fácil de ser proferida, de ser postada, de ser colocado num áudio, em qualquer coisa da mídia social, mas viver cada uma dessas palavras que são marcas do nosso Mestre, do caráter de Cristo, é algo mais complexo. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus amados irmãos, em Mateus, capítulo 21. Enquanto vocês abrem, eu vou fazer uma breve contextualização dessa parábola. E o que é uma parábola? Nada mais é do que uma história com um contexto muito apropriado àquela geração, àquele tempo, que tem uma lição e um aprendizado eterno. É como se fosse um caos. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele pegava alguns causos, algumas questões relacionadas aos nossos dia a dia, que ficaria mais fácil o entendimento, e ali, criptografadamente, ele colocaria lições eternas. Tanto que certa vez um discípulo perguntou: mestre, por que você fala tanto por parábolas? Porque para alguns vai ser revelado, para outros não. A mesma mensagem um vai receber e diz: que negócio é esse de fruto, de videira, de filho, de ovelha, de bode, de semente? E para outros verão o mistério escondido, o tesouro de grande valor. E dentro desse contexto é uma parábola onde Jesus ele fala de um contexto muito, muito comum, que é sobre filho e obediência de pai e mãe. Então, todos nós, quem é pai, quem é mãe, quem é avô, não sei o quê, filho e obediência, é um contexto que Jesus falava, e eu imaginando ele falando, ele já pegava os corações, que as pessoas se identificam com o que tem contexto. E ali, ele instruía e aplicava sobre aquilo. E a fase da vida de Jesus aqui, meus amados irmãos, é literalmente a reta final do Mestre, os últimos passos. Ele já tinha entrado triunfalmente, aos nas maiores alturas, já tinha literalmente virado a mesa para os vendilhões do templo, tinha secado uma figueira, porque a figueira não batia com a prática, numa lição, e disse: pô, figueira, você não bate, cadê o fruto? E ele seca com a instrução eterna, e ali no templo, um pouco antes dessa parábola, ele tinha sido questionado com que autoridade ele fazia o que ele fazia. Então, era essa a vida do nosso Mestre. Entre uma cura e outra, entre um milagre e outro, ele ainda tinha que lidar com pessoas questionando os seus métodos, achincalhando, humilhando, de certa forma, com palavras. E dentro desse contexto, um pouco antes, ele falou: com que autoridade você faz isso? Aí eu não vou te responder, eu vou colocar aqui um outro enigma sobre o batismo de João. Aí, se você me responder isso, aí os caras ficam... porque se eu for contra João, eu estou lascado. Se eu for contra... Aí eles ficaram, literalmente, numa sinuca de bico. E nesse contexto, tem sem transportar, meus amados irmãos, o Mestre, templo, pessoas favoráveis, pessoas desfavoráveis, fariseus hipócritas em volta, querendo achar uma brecha para questioná-lo, e ali ele ensina essa parábola, 28 ao 32. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E, mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Nesse texto eu extraí 6 lições, 6 aprendizados para a gente se debruçar um pouquinho nessa noite. A primeira dela está no verso 28, que é: as atitudes são testadas nas adversidades.
nas reações. Quando tudo está favorável, a nossa atitude, o nosso caráter, a nossa palavra e as nossas atitudes não são questionadas. Mas quando a adversidade vem, ali é que nós somos testados. No verso 28, ele manda o filho trabalhar na vinha. Ele teria algum problema se dissesse, filho, vai ali receber um dinheiro, fica com a metade e deixa a metade para o pai? A obediência seria instantânea. Ô filho, você está trabalhando, deixa de trabalhar e tem esse tempo livre? Ele diz, não, pai, eu quero trabalhar mais. Não, a adversidade vem no contraditório, na adversidade. E nesse caso, é mais intrigante, porque na verdade a gente tem que ir para o texto com alguma bússola, e ele fala assim, vai trabalhar hoje. Muito provavelmente ele quebrou a agenda do filho. Muito provavelmente, que se fosse uma rotina, ele não podia falar, vai trabalhar hoje. Ele já trabalhava todo dia. Muito provavelmente existia um outro plano, e o filho, filho, vem cá, vai trabalhar hoje. Mas pai, sol quente, estava com outros planos. E o filho, depois a gente vai se aprofundar na resposta do filho. Mas o coração do filho foi testado nesse contexto de adversidade. Imagine um teste para nós, enquanto cristão. Seja amado, seja abençoado, seja perdoado. Isso todo mundo aceita, porque não é contra a nossa natureza, não é adverso. Mas ame o que vos perseguem, perdoe 70 vezes 7, dê a outra face. Se vierem lhe pegar a capa, dá também a túnica. Se alguém for usar armas naturais para lhe humilhar, para lhe perseguir, combata com a arma do Espírito, que é jejum, oração e palavra. Ah, mas Jesus, eles têm um arsenal. É isso que eu te deixei, filho. Jejum, oração e palavra. Quando você mudar o repertório, você faz invertido. É o que eu te deixei. Como ovelhas perante lobos. Mas existe o grande leão, que é por nós. Ponto 2. Não querer fazer o adverso é natural. Verso 29. Ele respondeu, não quero. Ponto de exclamação. E aqui o cerne, no original do não quero, eu não gosto, não me dá prazer, não me traz satisfação. O que está no cerne dessa palavra é isso. Não é apenas um não quero, só não quero é porque eu não gosto, eu não quero, não me dá satisfação, não é bom para mim, eu não vou fazer. E nós não sabemos, o texto não é claro, se essa negativa foi pública ou não. Não sabemos. Mas, numa cultura cearense raiz, o cara já mandava um não quero assim na lata, o chicote estralava, né? Agora a gente está todo cheio de dedo, cheio de coisa. Imagine na cultura raiz judaica, patriarcal, onde a palavra do pai era tão forte, tão incisiva, que na lei, um pai e a mãe, se visse um filho rebelde, ele poderia pegar, denunciar para o líder religioso e dizer, esse filho não me obedece. Ele era puxado para fora do acampamento e era apedrejado. Esse é o contexto. E esse filho, ele não grita e diz, não quero. E a nossa carne, ela grita por não querer o que é antinatural, o que é celeste, o que é adverso. E nós vivemos nessa briga entre a carne e o espírito. A briga que não é exclusiva nossa. O próprio apóstolo Paulo explicitou que ele vivia com essa briga. Romanos 7,15 vai dizer, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. Então, não querer, meus amados irmãos, é natural. Dizimar é antinatural. Nós vivemos no mundo... O natural é ganância, o natural é reter. Antinatural é você ser misericordioso, ser piedoso. Então, nesse ponto, nós entendemos que a atitude do primeiro filho é, no mínimo, natural e não muito diferente das nossas. Eu gosto sempre de olhar o texto bíblico, que às vezes a gente... se eu estivesse lá, eu fazia diferente. Fazia nada. Fazia coisa nenhuma. Que muitas vezes a gente pega o filme já contado e se transporta para algumas situações de heróis e bíblicos. Como assim, Davi? Como assim, Moisés? Como assim? Não, a gente deveria fazer com certeza muito pior. Ponto 3. Querer facilmente
O que é adverso é hipocrisia. O segundo filho, ele falou a mesma coisa e ele diz, yes, sir. Eu amo você, pai. Eu vou parar tudo que eu estava fazendo aqui, eu vou para esse sol quente, trabalhar o dia todo. Então, quando tem algo que é adverso à nossa natureza e a gente aceita tão facilmente, é hipocrisia. Muda teus planos, vai trabalhar, e ele vai dizer, não, pai, eu amo trabalhar. Não gosto de brincar, não gosto de ter tempo livre, não, eu amo trabalhar. É como um filho chegar para nós, filho, você quer o quê? Doce ou salada? Ele diz, oh, me dá salada, papai, eu amo salada. Sabe que criança até uns 6, 7 anos de idade, ele já não está com os filtros, né? Ele vai dizer, salada coisa nenhuma. A Ruth, ela já pega o docinho e sai correndo com o passinho. Se vacilar, porque a criança ainda não foi formatada ainda no nível de hipocrisia. Hipocrisia, essa falta de discurso com a prática, isso é algo que vai sendo potencializado com o nosso tempo. Mas algum supercrente pode até dizer, não, Júnior, esse negócio de dizer que querer fazer as coisas de Deus facilmente você está pegando pesado, para mim é fácil. Sério? Não foi fácil para Paulo, não foi fácil para Pedro. Lutero disse, eu pensei que o velho homem morria afogado no batismo, mas o miserável sabe nadar, eu tenho que matar ele todo dia. Mas aí eu vou dizer, né? Agostinho de Hipona, talvez o maior teólogo que já existiu, ele fez só uma série contando todas as confissões dele, desde o tempo que ele nasceu, dizendo dessa dificuldade. E a gente vai dizer, não, eu sou super espiritual, você está tendo dificuldade de fazer as coisas de Deus, é porque você não é espiritual, porque é carnal. A nossa natureza vai gritar para fazer o que não é de Deus. Nós temos que alimentar o espírito vigilantemente para que a gente consiga fazer as questões relacionadas ao reino. E qual é o grande desafio? Não existe estoque. Amanhã já zerou de novo, você tem que começar. E depois de amanhã zera tudo e começa de novo. Ele diz, não, eu estou tão espiritual, eu estou botando aqui na minha agenda, eu vou ficar 2 dias de folga, já vou fazer tudo o que é espiritual aqui e eu vou passar a semana sem fazer nada. Não funciona. É dia após dia. Ponto 4. O que vale são as atitudes. O que vale são as atitudes. Aí voltamos às respostas dos dois, né? O primeiro disse, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O segundo disse, sim, Senhor, mas não foi. E eu fico imaginando os mistérios de Jesus, que ele contando esse primeiro filho desobediente para um judeu lá que estava todo mundo dizendo, cadê as pedras? Cadê 10 cabras para me pegar ele? Aí depois ele disse, mas ele foi. Mas o outro que estava lá, filho que aceitou, mas não foi. Aí ele buga o sistema. Aí depois ele olha, e aí? Qual foi o melhor? O primeiro ou o segundo? Aí a multidão responde, o primeiro. E essa capacidade de perguntar do mestre é majestosa. Sou apaixonado por esse Deus. Porque nas perguntas, no meio da multidão, ele conseguia erguer espelhos individuais para cada um de nós. Não é mais sobre o filho, outro não, é sobre você, cara pálida. Não é mais sobre sacerdote, levita ou samaritano, não. Quem fez a vontade? Quem foi o próximo? É sobre você, é sobre eu. E essa capacidade do mestre de xingar por perguntas é muito, muito interessante. Mas um ponto muito sutil desse texto é que, na tradução brasileira, portuguesa, do Brasil, na nossa língua, o que ele está dizendo aqui? Ele diz que não e mudou de ideia. Mudar de ideia você muda se você vai comer frango ou carne. Mudar de ideia você muda se vai mudar de roupa ali. Você abre o armário e diz, não, vou vestir o preto, eu mudei de ideia, vou pegar o branco. Não. Aqui a palavra que está é metamelomai. Arrependimento genuíno. Ele estava numa direção de desobediência e foi travado para um outro caminho de obediência imediatamente.
Isso só é possível por uma transformação genuína. Então, a pérola desse texto, que não, aí amanhã eu vou desfazer o que eu fiz e vou mudar de ideia. Não, na verdade, a partir daquele momento, o que está no contexto aqui, era um filho que era birrento, era um filho que relutava, e ele muda de rota, a metamorfose, e se torna um filho verdadeiramente obediente. E como falamos no início, são as atitudes que validarão o caráter, a integridade ou a hipocrisia. Ponto 5. Arrependimento, a grande atitude. O arrependimento é sim a grande atitude. Aí, seguindo a partir do verso 32 em diante, ele vai dizer: qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse. Aí ele para e volta para... Não tem mais nada sobre filho, sobre pai, sobre vinha. É sobre vocês. E ali ele aterriza e aplica o texto a esse público. Digo-lhes a verdade. Os publicanos, que são os coletores de impostos, traidores do povo de Israel, as prostitutas, meretrizes, estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Ele sai da parábola, entra na vida. E aqui de um lado eu coloco vocês, publicanos, fariseus, mestre da lei. Do outro lado eu coloco prostitutas e publicanos, arrependidos. Essa palavra não é generalista. Ele está falando que dentre as prostitutas existiam prostitutas que se arrependeram, existiram publicanos que se arrependeram. E quando eu peso os dois na balança, eu pego a meretriz com todo o histórico dela, mas que genuinamente a ação dela foi arrependimento genuíno, metomelomai, e peso com você, escriba da lei, é sobre ela. Eu vejo aqui Mateus, meu discípulo, que era um ladrão dos seus irmãos judeus, e ele ouviu a minha voz e mudou. Quando eu peso Mateus e com você, sumo sacerdote. É sobre Mateus. E nós temos que entender, meus amados irmãos, que essa palavra é muito dura, porque o que ele quis dizer, resumindo, veio um antes de mim, que era João. Ele começou a pregar apenas: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E as pessoas viam. Publicanos, prostitutas foram batizadas por João. Vocês não tão somente não creram em João, como viram 3 anos do meu ministério e há pouco estavam me perguntando com que autoridade eu estou fazendo. Vocês não creem em João, não creram em mim, e eles estão entrando na sua frente. Eu ainda não fechei a porta, mas eu estou mais uma vez ofertando a minha graça, para que até vocês, fariseus, mestres da lei, se convertam. Sobre vocês, fariseus, eu vos digo: suas roupas, seus usos e costumes, suas sinagogas suntuosas, as glórias que vocês recebem de pessoas que não discernem espiritualmente o que vocês são, para mim, o sinônimo que lhe traduz é sepulcro caiado, belo por fora e podre por dentro. Essa meretriz talvez ainda não esteja usando a roupa que talvez seja mais adequada, mas ela é o inverso do sepulcro caiado, porque ela ainda não está perfeita por fora, mas eu estou aperfeiçoando de dentro para fora. E Jesus, eu fico imaginando nas conversas paralelas, é sobre arrependimento. O meu plano, eu vim primeiramente para a casa de Israel. Mas quando veio um centurião romano com a fé que eu nunca vi, eu tive que abrir uma exceção no plano e dizer: nem Israel, nem em todo Israel eu vi uma fé como essa. Eu sei da treta entre judeus e samaritanos, e no meu calendário eu ia falar para vocês falar do samaritano depois, mas num poço eu encontrei uma mulher
que era samaritana, que me falou no Água da Vida. E ali eu vi um coração que, quando eu falei que eu era o Messias, se converteu. E o metomelomai aconteceu. E ela foi na cidade e trouxe um grupo convertido, já como fiéis discípulos. E essa palavra que Jesus falou para esses dois públicos distintos, meretrizes, publicanos e os religiosos, ela tem que aterrissar em nossos corações, meus amados irmãos. Tem que aterrissar em nossos corações. Que filhos nós somos. E quem nós somos entre os dois. Porque, na verdade, o Jesus ele quer a coerência do coração com as atitudes. O externo, para ele que vê tempo, espaço, sonda mentes e corações, ele diz, pô, você pode enganar seu chefe, sua esposa, o porteiro, a galera aqui da igreja Manaim, que estão tendo você em alta conta, você pode enganar todo mundo. Mas eu tenho tua mente e o teu coração conectado comigo em tempo real. C.S. Lewis vai dizer que o cristianismo é sobre arrependimento. Se você acha que não precisa se arrepender, ele não tem nada para dizer para você. Ah, não, mas eu amo Jesus, eu admiro Jesus. Não. Ponto 1. A grande atitude é arrependimento. Se vê pecador, se vê inimigo de Deus, se vê rebelde com Deus. Ah, não, mas eu sou mais ou menos, eu sou... Não, não é sobre isso. O grande ponto é arrependimento. Ponto 6. A obediência. Obediência à atitude esperada. Depois de se arrepender, obediência é a única atitude esperada. Mas alguns podem dizer, não, Júnior, antes da obediência vem um amor. Olha o que o Senhor falou. A obediência é a comprovação do amor. Amor é a palavra, a obediência é a atitude. João 14,15 vai dizer, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Então, o que se espera de uma pessoa transformada é obediência. E a obediência, ela é sinônimo de tanta coisa na palavra de Deus, ela é sinônimo de coragem. Como assim, Júnior? Quando Jesus falou, ser forte e corajoso para Josué, não é porque ele estava com medo de mais uma batalha, não. Ser forte e corajoso e obedeça os meus decretos. Quando ele fala de honra, é sobre honrar os decretos. Quando ele fala do temor do Senhor, da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria vai culminar em obediência. Repassando, queria chamar o Luquinhas aqui, Lucas, por favor, sobre o que nós falamos nessa noite. Atitudes são testadas na adversidade. Pode baixar um pouco as luzes. Não querer é natural. Falar o que é contra a virtude do ser humano, que é contra a carne, é natural. Querer facilmente é hipocrisia. O que vale são as atitudes. Arrependimento é a grande atitude, é a porta de entrada. E a obediência é a atitude esperada. E como a gente conecta arrependimento e obediência? Arrependimento sem obediência, graça barata. Eu me converti, eu não preciso obedecer nada, posso tudo. Isso é graça barata. Obediência sem arrependimento, legalismo. Eu sou só um legalista, eu só estou cumprindo lei de goela abaixo quase como um jurista. Mas eu não tenho um coração transformado. Mas contudo, todavia, entretanto, quando o arrependimento bate com a obediência, nós encontramos amor, transformação e salvação. E qual era o problema daquele povo que Jesus estava lá? A desobediência era um problema, a hipocrisia era outro problema.
E eu acredito que essa é uma dificuldade muito presente nos dias atuais. Mas aquela mesma graça que Jesus ofertou, a mesma graça que Jesus ofertou para aqueles homens, inclusive aqueles que estavam questionando, ele falou: eles estão entrando na sua frente, mas você pode entrar também, não faça acepção. Curei a filha de Jairo. Você só precisa ser transformado. Parei, preguei para Nicodemos, e ele ainda está com esse barulho para entender aí se nasceu, se não nasceu. Essa graça, a graça ainda continua disponível. Mas a missão é aquele que entra no arrependimento, é um caminho sem volta, de obediência. E aqui na nossa igreja, meus amados irmãos, nós temos um caminho, nós temos uma visão e nós queremos de todo o nosso coração, enquanto pastores, que cada um de nós, cada um das ovelhas da Igreja Batista da Manaim, não encontre só o arrependimento. Porque se encontrar só arrependimento, é só graça barata. Não encontre só uma religião, uma obediência racional, isso é só legalismo. Mas que os dois conectados, eles venham resultar em caráter transformado, que é quando a atitude, ela bate com a palavra. Que é quando a atitude, ela bate com a palavra. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Tenha esse momento com o Senhor. A palavra foi semeada e a pergunta que eu faço é a mesma que eu fiz no início. O que vale mais? Palavras ou atitudes? Chegamos à conclusão que entre um e outro a atitude, mas com um coração transformado, as duas têm que convergir se encontrando. Porque o nosso Senhor, Ele é coerente, Ele é perfeito, Ele é íntegro no seu caráter, na sua essência. Nele não há sombra de variação, Ele é a pura perfeição. E como servos de Jesus, nós temos que refletir esse caráter. Não é uma batalha fácil. Não vamos vencer num round, é uma batalha de uma vida. E a cada dia, diferente do mundo, o mundo está perdido, mas não tem um arrependimento. Nós ainda estamos na época da graça, temos o Espírito Santo que nos convence quando a gente sai do prumo e diz: filho, volta, ajusta a rota, reversa a atitude, muda. Temos o acesso direto ao Pai, não precisamos de animais para oferecer sacrifício e arrependimento. Podemos dobrar os nossos joelhos e pedir sim, perdão, mas muito, muito, muito cuidado com a diferença entre remorso e arrependimento. E eu tenho alguns convites para fazer nessa noite. O primeiro é, se tem alguém aqui no templo, ou que está nos assistindo, ou que vai assistir depois essa mensagem, e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e queira fazer essa oração, se o Espírito Santo lhe convenceu e você está convencido disso, e quer mudar de rota, quer sair de um filho desobediente, inimigo de Deus, para um filho obediente, faça essa oração comigo, com fé. Senhor Deus, eu reconheço que eu sou pecador, rebelde, ingrato, e eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Eu me arrependo da minha rebelião, eu me arrependo, Senhor Deus amado, de não caminhar no Teu caminho, no caminho da luz. Perdoa os meus pecados, Pai. Escreve o meu nome do livro na vida e me auxilia, Pai, a andar em obediência contigo. Me ajuda a andar em obediência contigo, Pai. E o segundo convite, meus amados irmãos, é sobre nós. O culto de quarta é um culto onde nós podemos orar, podemos nos derramar diante do Senhor. E não é para você se expor com ninguém. Mas se essa palavra está chacoalhando ali dentro, e quando você pesa na balança, a palavra versus atitudes, a conta não está fechando,
E você quer mudar, você quer um posicionamento diferente, você quer uma coerência além das paredes do templo, além do crentez, de IBGE, de pesquisa, além dos rótulos. Na verdade, uma mudança genuína, uma transformação de dentro para fora. O metamelomai, aquela que você já se torna uma outra criatura. Eu quero orar por você. Faça essa oração. Faça essa oração. Se quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Se quiser andar no templo, pode andar no templo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tua palavra é como uma espada de 2 gumes. Ela tem capacidade de penetrar e dividir juntas medulas, separar tudo o que é natural do que é espiritual. E ela está nos cortando hoje, Pai. E nós queremos ser cortados por essa palavra. A começar de mim, Pai. Sou apenas um carteiro dessa mensagem. E essa mensagem tem me batido, Senhor. Tem me batido. Coloco diante de Ti, Pai, a minha vida, a vida de cada um dos irmãos. Cada um com o Senhor. Zaracarabaladai. O Senhor diz, Serequerebaradai. É tempo de conversão, Haracarabaladai. É tempo de mudanças, Ererebereledei. Não há tempo mais para remorsos, Haracarabaladai. O templo não vai salvar, Haracarabaladai. Ser gospel não vai salvar, Haracarabaladai. Dizer que Herequerebaladai, que pertence à igreja A, B ou C, não vai salvar, Haracarabaladai. Não é placa, Haracarabaladai, mas é o meu espírito, Haracarabaladai. Não é título, Haracarabaladai, mas é o sangue de Cristo que te remiu, Haracarabaladai. Não há tempo, Zerequerebaladai. Não há tempo, Zererebereledei. Não há tempo, Haracarabaladai. Se quiseres, Haracarabaladai, genuinamente eu posso te ajudar, Zererebereledei. Não há nada que eu não consiga vencer. Eu criei tudo, e porque criei tudo, tudo está debaixo dos meus pés, Haracarabaladai. Mas eu tenho que ver, Zererebereledei, um coração disposto, Haracarabaladai, um coração disposto a mudar, Haracarabaladai, a não justificar, Haracarabaladai, a colocar culpa no outro, Zererebereledei. Igrejas, Haracarabaladai, cresças, Haracarabaladai. Não dá mais, Haracarabaladai, para ser meninos, Erequerebeledei, um bebê, Erequerebeledei. Não existe, Haracarabaladai, bebê de 20 anos, Haracarabaladai, de 15 anos, Haracarabaladai, de 10 anos, Haracarabaladai. Eu preciso, Haracarabaladai, de cristão maduro, Haracarabaladai, para expandir o reino, Erequerebeledei. Não se vence batalha com bebê, Erequerebeledei. Não se vence batalha com criança, Haracarabaladai. Eu preciso de homens, Haracarabaladai, mulheres, Haracarabaladai, que me amam, Haracarabaladai, que deixam tudo por mim, Erequerebeledei, que entregam tudo, Haracarabaladai, sem querer nada em trocas, Haracarabaladai, mas como sou galardoador, Zererebereledei, misericordiosos, Haracarabaladai, existe um local, Haracarabaladai, existe um destino, Zerequerebeledei, existe uma coroa, Haracarabaladai, esperando, Haracarabaladai. Não perca o foco, Haracarabaladai, não se distraia, Zerequerebeledei. Está próximo, filho. Está próximo, filha, Zararabaladai. Zararabaladai. Zererebereledei. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Sem Ti nós não conseguiremos, Pai. Nos ajuda, Deus amado, a Te obedecer com coerência, de uma forma genuína, Zaracarabaladai. Eu poderia pedir, orar por tantas outras petições que são legítimas, relacionamentos, finanças, saúde. E essas dores, Senhor, seu Pai que sabe que como pastor dói em mim, Senhor, mas a minha oração hoje é só uma, Senhor, obediência, Zaracarabaladai. Obediência, Pai, obediência, 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 Pai. Porque se efetivamente Te obedecermos, Pai, as outras coisas, o acessório,
vai seguir o teu plano, vai seguir o teu propósito. Ajuda-nos, Pai, a te obedecer genuinamente. Ajuda-nos, Pai, a te obedecer verdadeiramente. Precisamos, Pai, de um novo patamar, Senhor. Tira-nos da mediocridade. Que a gente não se satisfaça, Senhor Deus amado, em ser o menos pior dos piores, Pai. Não. O Senhor merece o nosso melhor. O Senhor merece o nosso melhor, Pai. Não permita que a gente oferte nada menos que o melhor, Pai. Ajuda-nos, Santo Deus. Ajuda-nos, Santo Deus. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, que a perfeição de caráter, palavra, que a graça de Jesus Cristo, que a coerência viva, que morreu por um propósito, e que o Espírito Santo, consolação do Espírito Santo, que é a bússola que nos guia ao arrependimento e à obediência, esteja com você, com a sua família. Vão na paz, que Deus vos abençoe.